Partiu. Bom pomeriggio! É assim que Buon fala? pomeriggio. Sim, agora já vão dar quase 4 horas e aqui eu percebo que eles não utilizam muito bom pomeriggio, é só buongiorno e buonasera, né? Então, Buonasera. buonasera seria aquele good evening que as pessoas usam, né? E o buonanotte seria o good night, né? Então, eles acreditam que até as 4 é buongiorno, depois das 4 é buonasera. Buonasera. Pra quem não tá entendendo nada, Buonasera. calma aí que a gente tá falando de marketing, sim. Eu me chamo Mayara Sampaio, sou a Maia no Digital, fundadora da Rampap, e essa é a Milena, minha Prazer, eu aluna sou a Milena. mentorada, que está entrando agora na Rampap em um projeto que logo logo vocês vão ficar sabendo, fiquem de olho lá no Instagram. Mas nesse momento a gente vai ter uma reunião de alinhamento para processos comerciais. A Milena vai trabalhar comigo e na Rampap com todo um time que eu estou estruturando para que a gente leve o mais incrível para os nossos clientes, que é o básico, bem feito. E Isso claro, aí. para os clientes que querem evoluir, a gente tem um time também que já consegue trazer muito mais conhecimento técnico, além do básico também, porque eu vejo que é uma dor muito frequente dos nossos clientes, não importa o tamanho do investimento, é uma dor muito frequente dos nossos clientes, eles não entenderem muito bem os processos de venda na internet a partir do digital. E é muito importante, na minha visão, é muito importante que o dono da empresa saiba o que está acontecendo, até mesmo para cobrar o seu time, esteja comigo ou não. Então, Milena, vou te explicar como é que funciona todo o meu processo aqui de venda. O que acontece? Eu trabalho com digital há 4 anos, eu comecei trabalhando dentro de um aplicativo que se chama Exercício em Casa, no setor de vendas, de suporte. Então ali eles estavam introduzindo vendas na empresa deles, eles já estavam há muito tempo no mercado, foram pioneiros, mas eles estavam introduzindo vendas ali, e ali eu comecei a entender que existia um sistema, né? Mesmo há 4 anos atrás, antes da pandemia, onde a internet ainda era um tabu. Consumir, então, exercício em casa era mais tabu ainda, porque com a pandemia, depois da pandemia, muitos tabus foram quebrados em relação a consumir produtos digitais. Então, o que acontecia? Eles distribuíam o conteúdo de informação, tinha lá a página de venda, tinha muitas pessoas comentando, enfim, era todo um processo muito profissional que acontecia, e o final desse processo para conversão de venda vinha em duas situações. Ou a pessoa já estava extremamente convencida daquilo, ia direto para a página de venda e fechava, ou ela precisava entender um pouco mais e ia pro atendimento digital, que acontecia ali no WhatsApp ou dentro do direct. E o que acontece nessa situação? Alguns clientes, eles acreditam que o digital, ele vai fechar sozinho. Então, a pessoa, ela vai fazer o tráfego pago, ela vai ter o site dela e o Google, Pinterest, Instagram, TikTok vai simplesmente captar a venda daquela pessoa e acabou. Só que não funciona assim. O tráfego, ele nada mais é do que pessoas indo até o seu negócio. Então, antes, o seu negócio precisava ser físico e você precisava ter outdoor, panfleto, revista, jornal por rádio ou jornal de papel, televisão. Enfim, existem ainda esses meios de comunicação offline. O que acontecia? As pessoas viam ali a comunicação da sua empresa, uma oferta, se sentiam interessados a ir até um ponto físico para realizar a compra. Entretanto, quando chegava nesse ponto físico, você tinha que ter uma vitrine bonita, você tinha que ter uma loja organizada, limpa, com vendedores bem preparados para finalizar essa venda. Então, todo esse processo do físico, hoje, ele veio para o digital, com ferramentas digitais, mas o processo, ele é o mesmo. Só que hoje é digital, não é mais online. Então, primeiro passo que a Rampap eu quero trazer como
cultura da Rampap é que a gente não vende milagre, tá? E quando o cliente ele acredita que a gente vai conseguir finalizar essa venda direto no Google, no Instagram, direto na página, sem precisar de um suporte, isso é uma venda de um milagre, não funciona assim. Então, uma das coisas que eu acredito serem primordiais é de cara já ensinar para o cliente como é que funciona, e o processo ele é básico assim. O que acontecia no offline, acontece no online. Entretanto, quando a gente tem um bom site, uma boa página de vendas, o que isso significa? Que ali a gente já está quebrando objeções das pessoas, a gente já está levando informação do produto. Então, mais uma vez, é importante a gente conseguir fazer esse monitoramento. Para quem tem e-commerce, por exemplo, uma dica super especial é que o banner esteja alinhado com os anúncios. Como assim? Quando você consegue colocar ali os anúncios dentro das mídias sociais para que sejam distribuídas para as pessoas que você qualificou ali estudando uma persona, ou seja, idade, comportamento, interesses e muitas outras opções, aquela pessoa clica naquela imagem que ela está vendo no celular dela e quando ela vem para o e-commerce, para essa loja online, para essa página virtual, ela quer encontrar aquela oferta. Então, um exemplo prático que já aconteceu com uma cliente aqui dentro da Rampap. A gente estava anunciando bolsas, mas quando a cliente chegava quando o lead chegava dentro do site, ele via o banner de cinto. Ou seja, a comunicação não batia. E o que acontece? Nem sempre a pessoa tem uma internet boa. Às vezes a pessoa ela tá na rua, demora para carregar essa página. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Quando a cliente olhava aquele banner, ela não queria descer o restante do site. Ela se confundia e falava, não é isso que eu quero, e saía do site. E como é que a gente observou que isso estava acontecendo? Simples, olhando o tempo de retenção. O que é o tempo de retenção? É o tempo que o usuário está passando dentro do site. E de novo eu volto para o ponto físico. Quando você está no ponto físico, você olha o tempo que as pessoas estão dentro da tua loja. A gente colocava isso numa planilha. A gente entendia ali numa planilha quantas pessoas entraram na loja, quanto tempo elas passaram na loja e o que elas procuravam. É exatamente isso que a gente vai buscar dentro do e-commerce. Por isso que as pessoas, quando nos contratam para monitorar o e-commerce, para fazer anúncios para e-commerce, a gente também faz um monitoramento dentro do e-commerce para entender o comportamento ali daquela pessoa. E quais são os monitoramentos básicos? Tempo de retenção. Então, voltando para esse exemplo prático da cliente, quando a gente deixou alinhado o anúncio, a foto do anúncio, rodando no celular da pessoa que recebia aquele anúncio, alinhado com o banner, o tempo de retenção subiu de 30 segundos para 2 minutos. Consequentemente, a quantidade de vendas aumentou. Então, é frequente que a gente vá observar ali o e-commerce, mesmo que a gente seja contratado só para fazer tráfego. Porque se o serviço ele tem que sair bem feito, ele tem que ser feito completo. Tá? Então, outra coisa que a gente costuma oferecer também para o cliente, se ele aceitar, é um treinamento para os vendedores. Os vendedores eles não foram descartados, eles só precisam ser treinados. Como eles vão ser treinados? Eles vão ser treinados a usar uma estrutura de copywriting para finalizar a venda. E o que isso significa? Significa que o vendedor ele vai entender o que são gatilhos mentais. Porque os gatilhos mentais eles têm que estar presentes dentro dos vídeos, dentro dos textos de anúncio, dentro do e-commerce, dentro da comunicação com o cliente. Porque hoje a gente tem essa estrutura de venda. Então, de novo, nada disso é novidade, tá? O copywriting foi desenvolvido muito antes da internet chegar. Só que hoje a gente adapta para o digital. Então, o processo de venda do offline, ele é muito parecido com o processo de venda do digital. O que muda são os meios. Como é que a gente faz isso hoje em dia? Então, se você quiser simplificar para o seu cliente na hora de você fechar a venda, olha, antes você usava outdoor, banner, rádio, televisão. Hoje você usa Instagram, TikTok, YouTube, Google.
Cada um é equivalente ao que era antes no offline, só que hoje é no digital. O seu vendedor antes atendia presencial. Hoje o seu vendedor ele atende no digital através do WhatsApp, do direct, do chat ali mesmo do próprio site, do próprio e-commerce. Faz sentido até agora o que eu tô falando? Super sentido, e a gente usa alguns exemplos que a gente vê que são palpáveis, como, por exemplo, a gente pode colocar o Spotify no lugar da rádio. Hoje em dia o Spotify tem os anúncios, a gente pode usar a Netflix como a televisão, a Amazon Prime, coisas assim, como a televisão, né? A gente pode utilizar, né, como você estava colocando ali, o TikTok, o Instagram, como revistas, né, como jornais, e tudo isso hoje é como você colocou ali. É ao contrário, só que digitalizado. O custo é o mesmo, né? A dificuldade é a mesma, as estratégias, né? Então, tem que ter feito um estudo em cima daquilo. Exatamente. E tudo isso é só para você dar o clique na cabeça do teu cliente quando você estiver conversando com ele sobre a revolução que nós estamos passando. Então, antes nós vivemos uma revolução industrial. Hoje nós estamos vivendo uma revolução digital. Não tem como andar para trás. Uma vez que produziram máquinas e saiu aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde estava todo mundo desesperado, porque as pessoas elas estavam sendo substituídas por máquinas. E hoje a gente está vendo aí inteligência artificial tomando conta de tudo, que antes realmente tinha uma demanda muito grande. Copywriters, por exemplo. Copywriters, eles eram solicitados até pouco tempo atrás e é uma profissão muito cara, inclusive, porque demanda muita inteligência para um bom copywriter, né? Que é a pessoa que escreve textos persuasivos. Hoje a gente consegue usar o ChatGPT. É qualquer um que consegue usar o ChatGPT de forma correta? Não. Mais uma vez, um exemplo prático com uma cliente aqui da RampUp, enquanto estávamos em consultoria. Porque uma das coisas interessantes na RampUp também é que as nossas reuniões, elas têm o formato de entregar resultado, de entregar o que está acontecendo dentro da empresa e dentro desse setor de vendas, né, do digital, mas também tem a função de dar uma consultoria para o cliente. Então, quando o cliente ele está disposto a entender o que está acontecendo na empresa dele, dentro do digital, nós falamos para ele exatamente tudo de forma simplificada. Então, por exemplo, essa cliente chegou até mim e falou: Maia, por que eu tenho que contratar o serviço de texto, de copy? Eu chego lá no chat e falo: chat, eu quero uma legenda que fale, converse aqui com esse post que foi fabricado aqui pra mim, onde a menina tá em cima de uma prancha e aí ela cai na água. Aí o chat me dá lá uma legenda. Aí eu explico pra ele a legenda com 5 palavras e parará. Fala: legal, bacana, você tá tapando o buraco. Você tá pegando um post e fazendo com que a sua empresa ela tenha presença digital, mas sem estratégia. Então, de acordo com os meus cálculos, como nós estamos aqui há 4 meses na sua empresa, fazendo o básico, porque você não contratou gerenciamento, nem texto, nem nada, você contratou um pacote de postagens. Eu vou fazer uma linha editorial básica, eu vou fazer um calendário editorial básico e te entregar esses posts. Com mais de 10 mil seguidores, eu vou concluir que você nunca fez uma venda online. E ela falou: realmente, eu nunca fiz uma venda online. Falei: não, e não vai fazer. Se você não fizer um gerenciamento e não fizer postagens intencionais, você não vai fazer uma venda online. E aí vem mais outras questões. Por exemplo, ela conseguiu abastecer bastante o stories dela em determinado momento. Só que eu comecei a jogar estratégia de venda. E ela ficou um pouco desesperada, assim, tipo: por que você tá fazendo isso? Eu falei: porque tá super aquecido, é a hora de você fazer a venda. A gente já tinha combinado, só que existe, às vezes, um bloqueio em certas empresas de falar sobre vendas. É muito engraçado isso. Algumas não, algumas só querem falar de venda. Outras têm medo de falar de venda, né? Cada um tem um padrão a ser observado e a ser construído. Por isso também não nos colocamos como agência, nos colocamos como boutique.
que cada empresa ela é especial e ela merece um atendimento especial para evoluir. Então, quando a gente começou a falar sobre vendas, nesse momento onde tinha um boom de criação de conteúdo pela própria cliente, ela estava motivada ali por conta do trabalho que ela estava fazendo, e a gente começou a falar sobre vendas, muitas pessoas vieram perguntar organicamente como é que elas faziam para comprar um produto que custa mais de 20 mil reais, organicamente. E essa cliente falou assim, olha, em agosto eu entro em contato com você, nós estávamos no começo, no final de maio, junho. Em agosto eu entro em contato com você para falar sobre essa venda que vai ter o carrinho aberto. Tá bom? Beijo, tchau. O que acontece com o cliente? Ele esfria. Ela não pegou nem o contato da cliente. Ela jogou um balde de gelo, a cliente estava toda motivada a fechar a venda ali agora. Me dá, pelo amor de Deus, eu quero gastar dinheiro com isso. E ela falou, em agosto, a gente conversa. Dá para fazer isso? Dá. Se chama no planejamento, né? Fazer isso sem planejamento fica uma bosta. Mas quando você faz isso em planejamento, você retém público intencionalmente para você gerar uma oferta de acordo com uma escassez. Então, já tive um cliente também onde a gente trabalhava com box de produto mesmo, era produto físico. E a gente montou um box, 3 boxes, né, dentro da esteira de produto. E a venda, ela era aberta apenas uma vez por mês. Então, uma vez por mês abria o carrinho e as pessoas podiam assinar, fazer assinatura daquele box. E, cara, o que aconteceu? Como era planejado, a gente deixava uma semana o carrinho aberto, fazia tudo que precisava ser feito para gerar essa venda, gerava desejo. Quando fechava o carrinho, vinha gente falando, por favor, me deixa comprar. E a gente falava, só mês que vem. Mas, por favor, não vai rolar. Só mês que vem. Ai, tá bom. O que acontecia? A pessoa falava, gente, eles não deixam comprar, vocês se agilizem. Olha, quando abrir o carrinho, vocês já fechem. Era orgânico, mas era planejado. Então, dá sim pra você segurar o teu cliente e falar, eu vendo só daqui a pouco. Mas existe um planejamento, existe toda uma estratégia por trás. Esse é o poder do marketing digital. Não vendemos milagres, vendemos a estratégia, consistência, constância e experiência. Alguma dúvida até aqui? Não tenho dúvidas. Tô gostando bastante. Tá show. Então, como esse é um treinamento, eu falei por 18 minutos. Eu queria finalizar agora com você me vendendo o que a Rampap vende, só pra gente finalizar o segundo dia de treinamento e eu entender o que você absorveu para poder montar o próximo treinamento do comercial também com você. Então, eu penso que quando eu for fazer as minhas apresentações, né, para os clientes, eu acredito que eu vá analisar, de acordo com a empresa do cliente, o que eu posso estar oferecendo para o cliente, para não ir também com, o que eu posso dizer, com tanta sede ao pote, né? Então, é como você estava colocando ali, tem clientes que eles vão ter algum tipo de receio, eles vão estar querendo investir determinada quantia, tanto para o trabalho com a agência, tanto para o tráfego. Então, eu acredito que existe toda aquela introdução a ser feita, né? Mas o que eu pretendo fazer com os clientes como é que eu posso dizer? Estudar a esteira de produtos que a Rampap hoje possa oferecer para quando eu me encontrar nessas reuniões, eu possa estar adicionando os bônus e vendo ali no decorrer da carruagem determinada empresa o que eu posso estar oferecendo para que a venda possa estar ocorrendo, né? Mas acredito que hoje a Rampap ela tem uma esteira de produtos muito grande, como você mesmo disse, né? Você tem os 30 posts, você tem, como eu posso dizer, o e-commerce, você tem a mídia de influência, você tem diversas estratégias. Eu acredito que a cada reunião que eu for fazendo com cada tipo de empresa,
eu vou estar apresentando um tipo de proposta diferente que eu vou estar estudando no momento. Pelo menos é assim que eu pretendo me organizar estrategicamente para estar entrando em contato com essas empresas a partir da minha lista de prospecção. Legal. Vamos fazer só um testezinho, sem compromisso? Eu sou uma cliente, eu tô abrindo um e-commerce agora, eu tô com esse sonho. Mas eu não sei quanto vai me custar. E aí eu encontrei você. E eu quero saber, Milena. Então, menina, deixa eu te contar. Tô com babado aqui, já tô produzindo peça, gastei 30 mil reais em estoque. Agora eu tô aí procurando alguém que faça a venda. E aí eu tô pondo que a gente já vai vender 100 mil reais no primeiro mês. E aí, no mínimo, a gente vai seguir vendendo ali os 100 mil reais por mês até o final do ano. Talvez a gente já comece a vender ali pelo menos 200 mil reais por mês e já cobre todos os meus gastos, eu já consigo dobrar o meu estoque. Eu acho que em 6 meses a gente já consegue ter um faturamento de 1 milhão, né? Eu tô começando do zero e o meu estoque inicial ele já tá em 30 mil reais, eu tô investindo pesado, tá? A minha marca, ela é, olha, feita com os melhores designers. Eu contratei o stylist da Anitta para fazer algumas peças comigo e gerenciar o meu shooting. Então eu quero muito falar com você. Me conta um pouco mais dessa empresa de marketing que você está trabalhando. É sério mesmo? Você acha que eles são sérios de verdade? Que eu tô vendo um monte de golpe aí, menino. Ó, tô morrendo de medo dessa história, hein? Então, Maia, sim, a empresa que eu trabalho é uma empresa muito séria, ela já possui um portfólio que demonstra resultados comprovados, só que assim, eu te aviso de antemão que a empresa que eu trabalho, ela não oferece milagres, né? É um step by step, onde a gente vai acompanhando o crescimento da empresa, a gente vai montando estratégias para que a gente possa alcançar o objetivo. E, a princípio, não tem como eu garantir para você que a gente vai ter essa venda, esse lucro de 100 mil reais por mês. Né? O que a empresa faz é um estudo da tua empresa, o produto que você vende, como que a gente pode estar criando uma estratégia de venda para o teu negócio, estudando o teu público. A empresa que eu trabalho, ela possui uma equipe que é especializada, né, no trabalho, então eu tenho como te garantir isso, que a empresa sim vai proporcionar um excelente trabalho, com um acompanhamento onde a empresa ela não deixa o cliente ali a ver navios, né, a empresa ela preza por que o cliente ele entenda o que está acontecendo na empresa dele. Então, por exemplo, a gente tem que analisar os seus clientes, a gente tem que analisar a sua persona, saber como que essas pessoas estão se comportando dentro do mercado e a gente começar pelas estratégias básicas, né, que é a estratégia de alcance, para que depois a gente haja um engajamento, para que depois a gente possa vir falar de vendas, porque a gente não pode ir atropelando os processos. Então a gente tem que estar muito atento aos processos, né, para que a gente não esteja desperdiçando o tempo e o dinheiro. Então, conforme a gente vá analisando as estratégias, aplicando, né, existe alguns compilados, né, que a gente acaba não trabalhando sozinho, a gente também precisa que você, como cliente, né, esteja atrelados junto com a empresa, para que a gente possa juntos estar fazendo um bom trabalho, né. Então, a gente precisa primeiro estar fazendo esse estudo para que a gente possa estar partindo aí para esse combate dentro do mercado digital. Então, Entendi. Tá bom. sim. Eu vou. Tô fazendo orçamento. Eu vou falar com você depois. Tá Parece joia. mentira, né? Não, Mas mas é verdade, você é mais ou eu menos boto fé. assim que alguns clientes chegam até mim. Sim, E adorei o formato como você se posicionou. Dá pra melhorar com alguns macetes, eu vou te contar com agora no certeza. offline. Pra quem tá me acompanhando a gente aqui no YouTube, muito obrigada por você ter visto até aqui. Se você quiser participar mais desses processos todos e entender como é que vai funcionar aqui a evolução dessa empresa, se inscreve, dá um like aí pra me ajudar a entregar esse vídeo. A gente tá começando do zero. E valeu! Espero que a sua jornada seja de muita abundância e prosperidade também. Um beijo. Se inscrevam no canal, pessoal. Eu te vejo no offline, Milena, que a gente falar Pode deixar. sobre
restante desses processos aí. Vamos combinar.